Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Leilo Sul. E já de início, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, Canal Pecuarista, ativarem as notificações e ficarem por dentro de tudo do mundo do agro. Também quero pedir para vocês acessarem nosso site, Canal Pecuarista, que lá de segunda a sexta estaremos atualizando as notícias do agro. Também quero pedir para vocês seguirem nosso Instagram, @Canal Pecuarista, que lá também de segunda a sexta estaremos atualizando essa página. No programa de hoje vai ser um programa especial, essa semana é a Semana Mundial do Meio Ambiente e para falar com a gente, nós convidamos o Rafael Nogueira, ele que é agente da governança pública da Rede Governança Brasil. A pauta de hoje, vamos falar como as empresas e os mercados estão lidando com as normas de sustentabilidade e meio ambiente. Então é tempo de rodar a vinheta para você conferir essa entrevista. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o Rafael. Boa noite, Rafael. Obrigado por aceitar o convite. Muito boa noite. Agradeço aí pela honra, né, desse convite de estar aqui com vocês no canal Pecuarista. Muito boa noite aos que nos ouvem e nos assistem também. Rafael, como você avalia o comportamento das empresas brasileiras em relação às normas ambientais e sustentabilidade nos últimos anos? Bom, Luciano, nos últimos anos a gente observa realmente um avanço aí bem significativo, né? O pessoal passou a dar mais importância. As empresas, né, ligadas à exportação, ao agronegócio, eles têm buscado trabalhar com maior conformidade, né, no que diz respeito às normas ambientais e tal, né? Um exemplo legal disso é a gente falar, por exemplo, dos grandes frigoríficos que implantaram aquele sistema de rastreamento do gado, né, justamente para evitar que comprem de fornecedores que estão vinculados aí a desmatamento ilegal e tal, né? O PREM, né, que você está falando? Exatamente. Quais são os principais avanços do mercado que o mercado apresentou sobre esse tema? Bom, na verdade, para a gente que estuda a área, né, é a consolidação das práticas de ESG como um padrão de atuação responsável, né? Também a transparência que veio junto com isso, a melhor gestão dos recursos, a adoção do emprego, né, de energia limpa e tal, né? Como, por exemplo, você vê que as empresas do setor sucroalcooleiro hoje em dia conseguem já reduzir, através do uso de energia de biomassa, né, conseguem reduzir a emissão de CO2. Isso já é um grande avanço. A pressão por sustentabilidade hoje vem mais do governo, do consumidor ou do próprio setor? Ah, Luciano, essa é uma pressão que ela vem mista, né? Porque o governo precisa regular, sabemos disso, para que para que não desande, né? Mas o consumidor cada vez mais cobra, as pessoas estão cada vez mais antenadas nessas tendências, né? E o setor, como está sempre bem ciente dessa competitividade e tal, ele reage sempre de forma proativa, né? Então, respondendo a sua pergunta, a pressão é mista hoje em dia, totalmente. Por conta do mercado internacional, também interfere nessa pressão? Sem dúvida, sem dúvida. As empresas que almejam, as que ainda não fazem negócios para fora do país, mas que almejam chegar nesse patamar em algum momento, essas empresas têm que se preparar, têm que se adequar às tendências que vêm de fora também, né? Ótimo, Rafael. Como a adoção de práticas sustentáveis influencia na competitividade e na imagem das empresas? Bom, elas aumentam, né, a credibilidade da empresa perante o consumidor, né, além de abrir portas eventualmente abrir portas para mercados internacionais, como você bem lembrou na pergunta anterior. Sim. Além do que, isso é um facilitador para que o pessoal consiga financiamentos, melhores taxas de financiamento perante programas governamentais e mesmo com bancos também, né? E hoje você vê as empresas buscando mais essas certificações, eles estão mais interessados. Como que você vê o mercado nesse movimento? Sim, sem dúvida. A própria conscientização da população nesse sentido tá levando a esse entendimento por parte das empresas de que não tem perda, não é desperdício de investimento, né? É uma tendência mesmo, então eles entendem que tem que haver essa adesão à tendência. A tendência veio para ficar, né? Ótimo.
quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas para se adequarem às normas ambientais? Hoje a gente observa que o primeiro deles, o maior deles, é o custo, né? O custo de implantação. Quando você sai do zero para começar uma implantação, então às vezes é um custo um pouco mais elevado. Além do que, a legislação é um pouco complexa, então as coisas eram feitas talvez meio vamos dizer, a esmo até então, e aí Sim. hoje em dia vem uma legislação que regulamenta isso de uma forma às vezes um pouco mais complicada. Além do que, a mudança cultural dentro das organizações. O próprio RH precisa mudar um pouco a visão. Acho que um exemplo legal nesse caso é que, por exemplo, as indústrias as menores, né, as pequenas indústrias, eles não têm nenhuma equipe técnica interna que seja capaz de gerenciar o licenciamento ambiental e toda essa questão burocrática, né? Então, eu Sim. vejo por aí. As empresas pequenas estão, às vezes, dá um exemplo muito bom para conseguir entrar nesse meio da sustentabilidade. Exatamente. Rafael, as pequenas e médias empresas enfrentam mais dificuldade para se adaptar a exigências sustentáveis? Exatamente. Como a gente estava dizendo, principalmente pela limitação de recursos financeiros e recursos humanos, né? Então, nesse caso aí, o que se sugere, o que a maioria das empresas menores tem feito, é justamente buscar parcerias, incentivos, né? Para trabalhar com em cima dessas exigências, né? Quais práticas ambientais têm sido mais comuns e efetivas nas empresas que buscam adequação na sustentabilidade? Quais práticas ambientais têm sido mais comuns e efetivas nas empresas que buscam adequação na sustentabilidade? Olha, hoje a gente pode destacar aí a utilização de energia solar, a gente pode destacar também reaproveitamento da água e gestão de resíduos também e reflorestamento, que são todas elas viáveis. E como elas funcionam normalmente pelas empresas? Um exemplo interessante aí seria, por exemplo, grandes lojas de redes supermercadistas que têm usado o sistema de captação de água da chuva, né? Justamente para reutilizar, enfim, lavar a loja, por exemplo, né? Sim. Você otimiza, né? Ao invés de usar água de usar água paga, a água que vem do serviço municipal, você usa água da chuva. E também a reposição, a troca de iluminação, por exemplo. Você sai de uma iluminação mais antiga, mais antiquada e passa a usar o LED, que é mais econômico, né? Esses acho que são bons exemplos que geram economia e geram impacto positivo, né? Excelente. Rafael, como o manejo correto de resíduos influentes se encaixa dentro de uma política séria de sustentabilidade? É essencial, né, Luciano? Sem isso, fica comprometido qualquer discurso de sustentabilidade, né? Você percebe a mudança na cultura corporativa em relação ao meio ambiente ou ainda é algo visto como obrigação legal? Essa mudança, ela está em curso, ela está acontecendo. Existem alguns setores que são mais conectados ao mercado global e aí onde nós estamos vendo uma cultura realmente mais proativa hoje em dia. Ok. E qual é o papel dos profissionais do meio ambiente como biólogos dentro das empresas hoje? São fundamentais, né? Eles garantem a conformidade, né? E eles propõem soluções baseadas em ciência, não em achismos. Então, os estudos de impacto ambiental, por exemplo, né? Que permitem a viabilidade técnica e a jurídica desses empreendimentos, né? Vamos dizer assim. Sim. E já é mais comum ter biólogos dentro da empresa, assim, ou eles contratam terceirizado? Como que é? Cada vez mais as empresas maiores estão tendo esse profissional dentro. Acaba valendo a pena ter esse profissional lá dentro, ao invés de terceirizar, como você sugeriu. Sim. E como você vê a evolução das políticas públicas e da fiscalização ambiental no Brasil? Olha, os instrumentos legais avançaram. A legislação, nesse sentido, tem avançado. A legislação hoje em dia é boa, sempre há o que melhorar, mas é boa. Só que a aplicação ainda acontece de forma bem desigual, porque a própria fiscalização precisa ser fortalecida. Ela ainda não é feita de forma adequada. Ótimo. E, peraí que eu vou ver, na 13, né? Na 13. A legislação atual é o suficiente para garantir boas práticas ou ainda tem mais brechas? Em muitos casos, ela é suficiente, sim. Porém, ela precisa ser aplicada com mais consciência e mais clareza. Você vê aí, por exemplo, as áreas de APP, né, as áreas de preservação permanente, elas têm proteção legal. Só que a ocupação irregular que ainda acontece com elas é um exemplo, né? Mostra bem a falha
as Sim. falhas que ocorrem com relação à fiscalização. E quais as tendências ambientais que devem ganhar força no setor empresarial nos próximos anos? A própria rastreabilidade, né? O próprio rastreamento, a utilização de energia limpa, a agricultura regenerativa e também, por que não, a economia circular. Você usou um termo que nem todo mundo conhece, greenwashing. Você pode explicar um pouquinho pra gente como que é isso? Perfeitamente. Cara, o greenwashing ele é a prática de condutas aí que são enganosas, que uma empresa, uma organização, um órgão governamental, ele usa para se promover como alguém ambientalmente correto, né? Só que no fundo é puro embuste, né? Pura enganação. Sei lá, por exemplo, uma empresa que trabalha com combustíveis fósseis, trabalha com extração de petróleo, por exemplo. E aí jura de pé junto que está investindo em energias limpas. Só que, na verdade, depois você descobre que eles estão cavando mais poços de petróleo, entendeu? Basicamente, o greenwashing é isso. E aí também existe um termo aí semelhante, que é o bluewashing. Greenwashing diz respeito ao meio ambiente, né? Já o bluewashing, ele diz respeito aos direitos sociais e tal. Então, por exemplo, é uma prática enganosa também que um governo, que uma organização, uma corporação, ela se associa a princípios de responsabilidade social, direitos humanos, até mesmo sustentabilidade também, Sim. só que no fundo não é bem aquilo. Então, sei lá, por exemplo, um país ele tá dizendo que é contra a guerra e não sei o quê, mas ele está vendendo material bélico para um conflito que está acontecendo lá não sei aonde. Então, tem esses dois termos aí, o greenwashing e o bluewashing, são eles. Excelente explicação, Rafael. Obrigado. Rafael, quais práticas dentro da pecuária a tornam mais sustentáveis? Isso é o que hoje se chama de pecuária regenerativa, né, Luciano? Então, tem aqui alguns exemplos dentro dessa pecuária regenerativa, que a gente fala, por exemplo, aí do pastoreio rotacionado, né? Que seria imitando os ciclos naturais. Então, o gado, ele está sempre em movimento, né? Isso, inclusive, colabora com a regeneração do solo, né? Fala-se também em integração entre lavoura, pecuária e floresta, ou seja, combina plantio de árvores com diversos cultivos, né? Seja lá qual for a área, a espécie cultivada, né? Sim. Além do que também a circulação dos animais por ali, né? Ou seja, isso também reduz as emissões de carbono, de metano, isso colabora com o aumento da produtividade, né? Fala-se também aí, então, na rastreabilidade do gado, né? O que a intenção é que leve em algum momento ao desmatamento zero, né? Garantindo, né, que o gado não venha de áreas desmatadas. E, além disso, tem, por exemplo, também tecnologias para redução de emissão de gás metano, né, que são aditivos que você coloca na ração. Até isso existe hoje para ajudar a inibir, até zerar a emissão de metano. E, além disso, fala-se também numa transparência um pouco mais radical. A gente tem aí, por exemplo, o exemplo da Marfrig, né, que ela publica as metas de redução de emissões de metano por animal, né? Então, nesse sentido, ajuda a tornar a pecuária mais sustentável, né? A tal da pecuária regenerativa que a gente exemplificou aqui. Ok. Rafael, considerando que apenas 9% do plástico é reciclado mundialmente, como o governo e empresas podem atuar para reduzir a produção de embalagens ao invés de apenas focar na reciclagem? Cara, isso é um dado grave, né? Porque a gente leva em conta que 9% é reciclado, o resto vai para aterro, vai para o mar, ou é incinerado, né? Que aí produz mais calor, mais fumaça, mais emissão de gases tóxicos. Cara, o entendimento nesse sentido primeiro, que é educação da população. A população tem que se conscientizar de que não Sim. existe um segundo planeta, não existe um planeta B. Na hora que o negócio pegar fogo de verdade, a gente não tem para onde ir, a verdade é essa. Então, a população se conscientizar, porém, a parte que as autoridades, que o poder público pode fazer é ter justamente uma legislação mais rigorosa, né? Acho que as campanhas de educação, nesse sentido, campanhas de conscientização, elas existem já tem, sei lá, desde que eu me entendo por gente.
E não sei o que fazer com relação ao povo, né? Sim. Que consome, que cada vez mais plástico, enfim, a própria cultura das indústrias também com relação à embalagem, utilizar embalagens biodegradáveis. Então, acho que os caminhos vão por aí, no sentido de legislação ainda mais rigorosa, de incentivo, fomento a se utilizem menos embalagem, basicamente caminha por aí. Excelente. E diante do impacto ambiental das indústrias da moda, quais políticas públicas ou iniciativas você acredita que podem incentivar práticas mais sustentáveis, como aluguel de roupas e brechó digitais? Cara, isso realmente é uma tendência que já ganha corpo faz um bom tempo, né? Existem vários brechós que você vê, coisa de que 10, 15 anos atrás não existiam tantos. E realmente, porque se produz muito, se descarta cada vez mais roupas. Tem um lugar no Chile, cara, tem um tipo de um lixão de roupa no meio do deserto no Chile, que as pessoas descartam lá. Meio que vira poderia virar, não sei se é assim na prática, mas que vira meio que um varal ali, que a galera vai lá e fala, hoje eu preciso procurar aqui um negócio, porque no meu caso, eu dei uma engordadinha, meu blazer ele não tá legal. Então eu podia vender ele para um brechó ou trocar lá no brechó por uma peça um pouco maior, tá um pouquinho mais gordinho, né? Acho que é um bom caminho, a tal da moda circular, né? Seria um Sim. bom caminho, sim. Porque realmente se produz muito. Essa onda de importação que a gente tem vindo da China, a facilidade que é comprar hoje, né, pela Shopee e tal, o custo de produção hoje é muito baixo, então a gente compra uma peça bacana, às vezes, poxa, muito mais barato que compraria 10, 15 anos atrás. Bacana, é ótimo, adoro comprar roupa, só que contrapartida, a gente não tem aonde colocar isso tudo. Colocar Se fogo não é desfazer, uma né? opção. Exatamente. Colocar fogo não é uma opção, porque realmente você gera mais calor, gera mais emissão de gases, etc e tal. Então, é um problema que nós temos aí, temos na mão, essa tal de fast fashion, né? Que ficou tudo barato, tudo acessível. É Também é um isso. problema. Exatamente. Rafael, e o que você acha desse conceito de cidade sustentável? Você acha que é possível? O que você acha? Cara, eu sinceramente eu sou um entusiasta, né, dessa ideia. Eu acredito mesmo que, como a gente já abordou anteriormente, isso passa muito pela conscientização das pessoas, sobre a educação das pessoas, nesse sentido de que não há um outro planeta, não há um plano B. Na hora que a coisa chegar no ponto sem retorno, se é que já não chegou, a gente não tem para onde ir. Então, eu realmente eu acredito muito nessa ideia. A gente vê aí, sei lá, medidas, por exemplo, como na Dinamarca, em Copenhague, que tem todo um incentivo para que não se use mais automóveis, para que se utilize bicicleta, e assim sucessivamente. A gente tem bons exemplos, a gente tem exemplos de boas práticas nesse sentido dentro do próprio Brasil. A gente tem em Curitiba a questão do lixo, que o lixo gera créditos para você trocar por outro serviço. Maringá, que é uma cidade que tem toda uma consciência ambiental bem grande, né? Inclusive de diversas ideias assim despontando hoje dentro do Brasil em diversas regiões. Então, eu acredito no conceito de cidade sustentável. E mais ainda, talvez a minha geração não veja, não sei se a dos meus filhos talvez veja, que o mundo se torne realmente um lugar sustentável, onde as pessoas entendam isso que eu disse, que eu enfatizo. Não existe outro planeta, a gente não tem para onde ir. A nossa casa é essa, né? Então, acho que sim, acredito, não acho que seja uma utopia, eu acho que é uma realidade que deve estar a caminho, espero que esteja a caminho. Como você disse anteriormente, né, a falta é cultural, né? A gente precisa tornar isso cultural de ser mais sustentável. Exatamente. Já existem exemplos no Brasil, então às vezes uma falta de incentivo, um incentivo, né, pode ajudar as pessoas a começarem a pensar um pouco mais em sustentabilidade. Exatamente, eu acredito muito nas próximas gerações, inclusive. Acho que a gente veio numa tendência de evolução aí, né? Acho que é uma tendência natural da própria humanidade, né? Evoluindo, entendendo suas mazelas ali, entendendo que aquilo não vai dar certo em algum momento, né? Eu acredito nisso. Quero crer que o futuro vai ser mais verde. Ok, obrigado. Rafael, qual tipo de inovação tecnológica pode ajudar as empresas a reduzirem o seu impacto ambiental e de forma mais eficaz? Olha, atualmente a gente fala aí, né, na quarta revolução industrial. A terceira foi a
o advento da internet, hoje a gente tem a quarta, a gente já trata a própria doutrina, a própria academia, né? Já trata a inteligência artificial como a quarta revolução industrial. Então, aí nós, vindo junto com isso, nós temos a própria inteligência artificial, nós temos os drones, sensores, e aí o próprio reaproveitamento de resíduos, que a gente já citou, os sistemas de gestão digital, né? Ambiental, tudo isso, esses facilitadores mesmo, né? Que tem se destacado. E esse ano vai acontecer a COP30, né? E qual a importância simbólica e estratégica da COP30 ser realizada em Belém, no coração da Amazônia? A gente coloca, na verdade, a Amazônia literalmente no centro do debate climático, né, cara? Então, acho que isso pode, por exemplo, acelerar investimentos em bioeconomia, em soluções baseadas na própria floresta. Vai bem nesse sentido aí a simbologia e a estratégia da COP acontecer lá esse ano, da COP30, né? Ótimo. O conceito de justiça climática ganha força na COP30. O que ele representa para o Brasil, especialmente considerando a desigualdade regional e social? Essa pergunta é excelente, Luciano, porque representa a necessidade de realmente olhar para quem mais sofre com as mudanças climáticas, né? E tem menos recursos para se adaptar. Ou seja, o pessoal, por exemplo, o brasileiro que vive nas regiões do semiárido, que eles enfrentam escassez hídrica, escassez de recursos naturais, precisam constantemente de apoio técnico e de políticas públicas mais assertivas, mais intensas. Ótimo. Rafael, eu quero agradecer a sua presença hoje. Muito obrigado por aceitar o convite e esperamos receber você nas próximas edições aí quando for falar sobre esse assunto. Imagina, é uma honra muito grande estar com vocês. Agradeço muito também pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão instigante, né? O ISD hoje está em todas, né? Vamos dizer assim. E muito obrigado mesmo, Luciano. Boa noite a você, boa noite aos que nos assistem. Nós que agradecemos. Pessoal, então esse foi o programa de hoje. Até a próxima.